Bom dia, alunos do sétimo ano do SET Desembargador Amaral. Vamos para mais uma aula de geografia, tá? Então vamos pegar aí a apostila de vocês ou o livro na página 70. Fazendo uma observação aqui, olha. Nós sabemos que nem todos os alunos eles tiveram a oportunidade de ganhar ou receber, né, o livro didático. Então o que a escola e nós professores estamos fazendo? No caso de geografia, temos uma apostila disponível lá na escola, tá? Que é referente ao assunto que nós vamos trabalhar aí nessas próximas aulas. Então, pai responsável ainda que não procurar a escola para solicitar a apostila do filho de vocês, façam isso, tá? Porque nós sabemos que essas aulas, os alunos naturalmente já têm uma dificuldade com as aulas em remoto. E sem o material complica ainda mais. Tá bom, gente? Então os pais procurem a escola e falam que o filho não recebeu o livro de geografia do sétimo ano, que a escola providenciará, ou seja, vocês já vão sair de lá com uma apostila, tá? Para as próximas aulas. Então nós vamos trabalhar hoje a evolução da agricultura brasileira. Mas antes disso, essa aula e a próxima, vamos trabalhar sobre agropecuária. O que é agropecuária? Tá? Agropecuária é a junção, tá? É a atividade de cultivo de plantas e criação de animais com a finalidade econômica, principalmente para alimentação. Mas vamos lá. Então, como é que nós temos aí a agricultura brasileira? A evolução da agricultura brasileira. Então nós vamos ter alguns momentos, tá? Alguns momentos da agricultura brasileira. Desde o primeiro momento, a agricultura ela vai apresentar um importante papel, tá? Ela vai apresentar para a gente um importante papel na produção de alimentos do Brasil, tá? Mas nós vamos trabalhar aí passo a passo, cada período, tá? Até chegar ao nosso dia. Lógico, de forma resumida, é apenas uma aula, né? Aqui é um assunto para a gente trabalhar aí, muitos acontecimentos, muitas coisas nesse período. Então nós vamos, primeiro ponto aí, no período colonial. Como é que era a agricultura no período colonial? Quais foram os produtos da agricultura no período colonial? Nós tivemos aí três grandes cultura no período colonial: cana-de-açúcar, algodão e o café. Tá? Vamos lá, cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é a primeira produção agrícola do Brasil. Não é a primeira atividade econômica, é bom que se fale. A primeira atividade econômica foi uma atividade do extrativismo, que era o quê? A retirada do pau-brasil, a exploração do pau-brasil. Nós sabemos que o pau-brasil, quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles tinham a intenção de encontrar pedras preciosas e metais preciosos. Pedras, como diamante, como esmeralda, e ouro, metal precioso, ouro, prata, bronze. Então eles tinham essa intenção, que era o que tinha muito valor comercial na época. Nós sabemos que o litoral brasileiro ele não é rico em minério. Então os portugueses, primeira parte que eles ocuparam foi a faixa litorânea, mais precisamente a faixa litorânea nordestina. E nessa faixa de terra, nessa faixa litorânea, eles encontraram o quê? Primeiro o pau-brasil, exploraram o pau-brasil. Nós sabemos que a natureza, quando uma árvore que é cortada, ela vai precisar, para ser reposta na natureza, uma árvore de grande porte, de 100, 200, 300 anos. E depois da exploração do pau-brasil, ocorre a primeira atividade pecuária, aliás, da agropecuária brasileira, que é o cultivo de cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar, gente? Olha, a cana-de-açúcar ela era um produto que tinha grande valor comercial. Por quê? Ela era matéria-prima para o açúcar. Entendeu? E o açúcar na Europa, nesse período, nós estamos falando aqui do século 16, 17, 18, nesse período,
O açúcar era um produto de muito valor, era conhecido como ouro branco. Ou seja, para vocês terem uma ideia, o ouro sempre foi símbolo de grande valor. Então, para vocês terem uma ideia, o açúcar ele era chamado de ouro branco, porque tinha um grande valor comercial na Europa. Então, o brasileiro, na região que hoje é conhecida como Zona da Mata e Recôncavo Baiano, que era a principal uma faixa litorânea que compreende os estados de Pernambuco, de Alagoas, e Sergipe e Bahia. Então, essa região que foi a região que produzia a cana-de-açúcar para a exportação da Europa. Então, a cana-de-açúcar ela veio no século XVIII. Nós vamos ter também um outro produto da agricultura brasileira, que é o algodão. O algodão é pouco falado, mas o algodão ele teve grande importância também. Mas por que se produzia algodão? Olha, observe uma coisa. A cana-de-açúcar e o algodão e também o café, eles vão estar sempre voltados para abastecer o mercado externo. O que é esse mercado externo, gente? Sempre preocupado em abastecer outros países. Mercado interno, Brasil, mercado externo, outros países, entendeu? Então a cana-de-açúcar e o algodão, eles estavam sempre voltados a abastecer o mercado interno. E no momento que o Brasil deixa de produzir o açúcar, porque ele perde mercado, esse mercado externo, deixa de comprar o açúcar brasileiro, porque a América Latina ali na região do América Central, tá? Na América Central ali, tá? Começa a produzir açúcar também. E da América Central, Cuba, aquela região ali, para a Europa fica mais próximo. Então era mais barato. Nós sabemos que nessa época eles iam de barco a vela. Então era mais barato eles levar o açúcar de lá. Então o açúcar brasileiro perdeu um pouco o mercado de venda. Então o que os brasileiros fazem? Começam a produzir algodão. Século XVIII. Século XVIII é o período que está acontecendo grandes revoluções na Europa. Revolução Industrial, a Europa passa por um processo de industrialização. E uma das principais atividades da indústria naquele período era a indústria têxtil, indústria de tecido. E nós sabemos que o algodão, a lã do algodão, é uma das principais matérias-primas na produção de tecido. Então o Brasil, vendo essa nova oportunidade, começou a produzir algodão. Século XIX. Nós temos o que no século XIX? A produção de café. O que acontece? Na região conhecida como Vale do Paraíba, que fica nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, ou seja, a produção aí, cana-de-açúcar, algodão, elas aconteceram mais precisamente no Nordeste brasileiro. Agora ela migra para a região Sudeste para a produção do café. Então, na região do Vale do Paraíba, que compreende o estado do Rio de Janeiro e estado de São Paulo, inicia-se a produção de café, que passa a ser o principal produto de exportação do Brasil. Aí já entra em cena não só mais a Europa, mas nesse período também já entra em cena os Estados Unidos como um dos destinos para a venda do café brasileiro. Vale destacar aqui que o café ele vai se desenvolver, assim também como a cana-de-açúcar, como o algodão e o café, até esse período, até século XIX, ele vai se desenvolver a partir da mão de obra escrava. Depois da libertação dos escravos, no ano de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, o que vai acontecer? Os escravos vão ser libertos. E na Europa tem muitos conflitos. Então muitos europeus, fugindo de guerras, eles vêm para o Brasil e substituem a mão de obra escrava. E aqui já o café já expandiu mais para a região oeste também do estado de São Paulo. Então os imigrantes, essas pessoas que vêm de outros países, substituem a mão de obra escrava na produção do café. Nesse mesmo período, a região sul, que compreende quais estados? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul,
eles passam também por um processo de colonização. Vocês sabem disso? Porque os portugueses, eles colonizou mais aqui o Nordeste, mais a região Sudeste, mas ficou a região Norte e a região Sul. A região Sul foi ocupada por esses emigrantes que fugiam de países europeus que estavam com conflitos de guerra e se instalaram na região Sul. Aqui há um detalhe. No caso da região Sul, nós vamos ter uma mudança na produção da agricultura. Nós vamos ter lá, até então nós tínhamos uma agricultura chamada monocultura. O que é isso? Planta só um produto. Cana-de-açúcar era só cana-de-açúcar, algodão era só algodão, café era só café. Na região sul, os imigrantes eles vão implantar lá pequenas propriedades, pequenas áreas de terra, a policultura. O que é isso, professor? Policultura são várias culturas. Aí nós temos na mesma região o plantio do milho, do arroz, do feijão, da abóbora, da melancia, por exemplo, são exemplos, né? Lógico que eles cultivam das leguminosas. Então, na mesma hora, eles plantavam na mesma área, eles plantavam vários produtos. Tá? Por que isso? Porque a agricultura deles não era voltada para a exportação, era voltada para subsistência. O que é subsistência? O que é subsistir? No caso deles, é manter a sua existência, se manter vivo. Ou seja, em outras palavras, eles plantavam para comer, tá? E também para abastecer o mercado interno. O que é isso? Para vender para o vizinho, para vender para a cidade ali próxima, para a vila próxima. Então eles tinham essa preocupação mais local. Eles não plantavam para vender para os Estados Unidos, para vender para a Europa. Eles plantavam para a própria alimentação. Lá também, professor, lá não teve grandes propriedades? Teve sim, no Rio Grande do Sul nós tivemos grandes plantações de arroz, a monocultura do arroz, tá? O Rio Grande do Sul, eu acredito da Seja ainda, eu não tenho esse dado, eu posso até checar, mas acredito da Seja, que a agricultura, lá, o Rio Grande do Sul, a agricultura do arroz é a maior, tem o maior peso na produção de grão lá, tá? E hoje, o que o Brasil produz hoje? No século XX, século XXI? Nós vamos nos destacar em 3 culturas. Monocultura, lógico, chamadas de plantation, que é voltada, plantatio é a agricultura voltada para a exportação. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter destaque: soja, laranja e cana-de-açúcar. A soja é um produto que ganhou destaque por sua versatilidade na produção de seus derivados. São vários derivados. Hoje se usa soja para inúmeros produtos. O suco de laranja, o Brasil é o maior produtor de suco de laranja do mundo, tá? Exporta para o mundo inteiro. E a cana-de-açúcar, além do açúcar, a cana-de-açúcar hoje ela tem destaque na produção de biocombustíveis, ou seja, combustíveis a partir de plantas, a partir de algo que esteja que nós podemos produzir, diferentemente dos fósseis, de produtos vivos, de cana-de-açúcar, da planta. Ou seja, então nós temos hoje o chamado etanol, que está aí, todos os nossos carros e motos hoje utilizam o etanol misturado a gasolina, tá? Ou até mesmo ele puro, tem o etanol, o álcool, né? O álcool combustível que a gente compra no posto, então é produzido aqui no Brasil a partir também da cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é matéria-prima. Então são esses 3 produtos na atualidade que nós nos destacamos. Lógico que o Brasil é destaque em quase todo, no milho, no arroz, no feijão, na soja, na carne, no leite. Então o Brasil é um dos maiores celeiros do mundo de produção de alimentos. Tá? Mas no caso da agricultura, os três principais destaques é cana-de-açúcar, laranja, ou suco de laranja, e principalmente a soja. Tá ok, gente? Boa aula, bons estudos e atividade.
é vocês pegam. A atividade a gente aprende não é só fazendo exercício, a gente aprende também estudando, lendo. Então a atividade é vocês lerem a página 70. E a gente pede aos pais que acompanhem nesta tarefa.